Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje o tema está extraordinário. Nós vamos falar sobre algo especial. Nós vamos falar sobre a salvação pela graça. A salvação é pela graça de fato ou é pelas obras? Algumas pessoas dizem que os adventistas do sétimo dia, eles vivem pela lei e que eles são salvos pela lei. Será mesmo? Será que os adventistas do sétimo dia vivem debaixo da lei ou vivem debaixo da graça? Será se a salvação é pela graça ou pela lei? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, ela é o nosso norte. Ela é que nos guia a toda a verdade. Ok? E eu quero convidar você agora para a gente fazer uma oração. Ore comigo, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nesse momento eu estou aqui clamando ao Senhor pelo entendimento da Tua palavra e quero também te pedir humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor tome na Tua mão este Teu filho e esta Tua filha que está estudando Tua palavra comigo neste momento. E que ele seja grandemente abençoado, não só através do ensinamento da Tua palavra nesse momento, mas também que o Senhor venha curar, venha restaurar, venha restabelecer o seu casamento, a sua família, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha abrir as portas de emprego e de bênçãos para a sua casa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo. Minha amiga, agora nós vamos para a primeira pergunta para a reflexão do nosso estudo. Está preparado aí? Pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui, e nós vamos juntos agora nos aprofundar no texto. O que é graça? Nós precisamos saber isso aqui. O que é graça? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é graça? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. A minha Bíblia diz e a sua confirma. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ok? A graça é um dom dado por Deus, algo que nós não merecemos. Mas Deus foi tão misericordioso conosco que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo qual é o dom? O dom é Cristo. Deus deu o seu próprio Filho. Jesus é a graça. Amém? E nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por Jesus. Amém, irmãos? Amém? Querido amigo, querida amiga que está aqui comigo, você acredita que nós somos salvos por Jesus? Por Jesus, Ele é a graça que foi dada a nós. Deus nos deu Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Muito bem, se a graça é um dom, qual é o maior dom dado por Deus aos seres humanos? Aí Paulo vem aqui em 1 Coríntios 13 e ele apresenta para a gente que o maior de todos os dons é o amor. Amém? E ele diz que ele é o amor, Deus é amor. E através desse amor é que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus deu o seu dom. Qual é o dom? Jesus Cristo, seu próprio Filho. Um presente que nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu e nos libertou da escravidão do pecado. Louvado seja o seu nome. Próxima pergunta para a nossa reflexão. Bem, como era a salvação no Antigo Testamento? Como ocorria a salvação lá no Antigo Testamento? Vamos para Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 8, onde vai dizer o seguinte: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Deus disse para Noé que ele ia destruir toda a raça humana, toda a terra. Porém, Noé achou graça diante de Deus e foi salvo. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Por esse texto você consegue entender que a salvação no Antigo Testamento era pela graça e não pelas obras. Era pela graça de Deus, pela sua graça que ele nos salvava. E Noé foi salvo pela graça. Louvado seja o nome de Deus. Pastor, e no Novo Testamento, como é que funciona o processo da salvação? Vamos para a palavra de Deus, porque ela tem todas as respostas para cada um de nós. Amém? Aqui em Efésios 2, verso 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido amigo, querida amiga que está aqui estudando a palavra de Deus comigo, obrigado pela sua presença aqui. Ainda tem muito mais para que a gente possa entender sobre esse tema. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Algumas pessoas dizem que os adventistas do sétimo dia pregam que são salvos pela lei e que nós devemos guardar a lei porque nós estamos debaixo da lei. Negativo, não é isso que os adventistas pregam. Pelo contrário, nós pregamos que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? E aqui o texto está dando para a gente esse entendimento. Não tem para onde fugir. É o texto que está mostrando aqui que nós somos salvos pela graça desde o Antigo Testamento até o Novo e até a nossa atualidade. Nós somos salvos pela graça e seremos salvos pela graça até a volta de Jesus. Porém, você e eu precisamos entender o processo da salvação. E é esse processo que eu vou te explicar agora, para que você entenda como é que funciona o processo da salvação. Ok? Vem comigo e vamos juntos nos aprofundar no texto. Muito bem. Vamos tentar entender então aqui o processo da salvação. Ok? Pense comigo. Adão, no princípio, era tudo perfeito, Deus criou tudo perfeito para ele, mas ele veio a pecar, ok? E quando ele pecou, ele merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não morreu, pelo menos na hora, ok? Jesus desceu do céu, ele foi lá, sacrificou um cordeirinho e mostrou para ele que aquele cordeirinho estaria morrendo no seu lugar. E aquele cordeirinho simbolizava ali Jesus que viria um dia morrer pelos nossos pecados, ok? Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ok? Que um dia ele pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, ok? Mas que ele seria ferido no seu calcanhar. Essa ferida do calcanhar é justamente a sua morte na cruz. Porém, a sua morte na cruz é o que nos dá a oportunidade de receber a vida eterna, ok? Ela não nos dá a vida eterna. Entenda comigo, tá bom? Você precisa ficar bem atento agora. Por quê? Porque a morte de Cristo não nos dá direito à vida eterna. A morte de Cristo, ela nos dá a oportunidade da vida eterna. É totalmente diferente, sim ou não? Ela não nos dá o direito, ela nos dá a oportunidade. Porque se fosse de direito, nós simplesmente poderíamos viver aqui do jeito que quiséssemos e nós seríamos salvos. Aí aquela doutrina da eleição, uma vez salvo, salvo para sempre, estaria correta, porque Jesus já nos salvou lá na cruz. Mas qual é o objetivo da morte de Cristo na cruz? Qual é? Qual é o objetivo dele? O objetivo de Jesus na cruz lá é justamente nos libertar do pecado. Jesus na cruz nos liberta do pecado, ok? Ele não nos liberta da presença do pecado, porque ele não extingue o pecado, ok? Mas ele nos liberta das garras do pecado, porque nós agora estávamos sujeitos à morte. Após o pecado, nós temos que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus vem e ele quebra essa corrente. E nós somos libertos do pecado. Porém, Jesus não extingue agora o pecado. O pecado será extinguido em algum momento depois do milênio. Mas não é agora. Portanto, o pecado ainda existe. Tá dando para entender ou não? Se não estiver dando para entender, por favor, coloque aqui a sua indagação, a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários e eu vou ter o prazer de tirar a sua dúvida, tá bom? Você precisa entender que nós somos libertos do pecado, ok? Mas não da presença do pecado. O pecado continua existindo e vai continuar existindo até Jesus disser que não mais existirá nem raiz e nem ramo, nem pecado e nem pecador. Amém? A salvação, ela é dividida em mais ou menos 4 aspectos, tá bom? 4 aspectos. O primeiro é a justificação. Quando Jesus morre na cruz, ele nos justifica. Agora nós temos a oportunidade da vida eterna, não o direito. Preste atenção, não o direito, a oportunidade.
Com a morte de Cristo, nós temos a justificação. Depois da justificação, começa o processo da conversão. O Espírito Santo começa agora a trabalhar na vida do ser humano de uma forma mais forte, de uma forma mais concisa, de uma forma mais abrangente, porque agora o ser humano está mais sensível à voz do Espírito Santo, porque Jesus já nos justificou, já nos libertou das garras do pecado. Amém? Pastor, quando que acontece a conversão? A conversão acontece a partir do momento que você aceita Jesus no seu coração. Esse é o momento da conversão, é o processo da conversão. Mas como é que eu posso saber que uma pessoa está convertida? Bem, a palavra de Deus diz que pelos seus frutos os conhecereis, ok? E uma manifestação pública dessa conversão é através do batismo. Através do batismo, a pessoa demonstra publicamente que ela foi convertida e que agora ela quer mudar de vida, que agora o velho homem morre e agora nasce o novo homem em Cristo Jesus, uma nova criatura. Amém? Recapitulando, nós temos aqui a justificação dos nossos pecados com a morte de Cristo na cruz, começando então a partir disso o processo da conversão, o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas fortemente para que elas possam aceitar essa salvação que foi oferecida de graça para cada um de nós, ok? Foi oferecida de graça para cada um de nós. Então, a partir daí, nós temos então o processo da santificação. Qual é a santificação, pastor? A santificação é quando você, através do batismo, já declarou que você quer mudar de vida, quer estar com Cristo para sempre. E então agora você vai se consagrar, você vai se santificar, você vai estudar a Bíblia, você vai orar, você vai testemunhar, você vai amar o teu próximo, você vai amar o Senhor teu Deus, você vai guardar os mandamentos, você vai fazer aquilo que agrada a Deus. Esse é o processo da santificação. Amém? Ok? Louvado seja o nome de Deus. Depois do processo da santificação, que é um processo que vai continuar até a volta de Jesus, nós teremos então o momento da glorificação, que é quando Jesus volta e nos transforma, e nós recebemos um corpo glorificado e subimos para as alturas com Ele para reinar para sempre ao lado de Jesus. Amém? Mais uma vez, recapitulando, nós então temos o processo da justificação com a morte de Cristo na cruz, a conversão através do batismo, nós temos aqui o processo após isso, a santificação e a glorificação na volta de Jesus, quando nós receberemos a glória eterna. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Eu espero que você tenha entendido esse assunto tão difícil, na verdade, de entender, que é a questão da salvação pela graça. E nós, adventistas do sétimo dia, confessamos Jesus Cristo e nós acreditamos que nós também somos salvos pela graça. Louvado seja o nome de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A graça que Cristo demonstrou na cruz, dando a nós, através da sua morte, lá para pagar o meu e o teu pecado, Ele estende a você hoje. A sua graça te alcança hoje. E a graça de Cristo, ela salva a cada um de nós. Existem pessoas que acusam a gente, que nós somos salvos pela lei, que nós somos guardadores da lei e tudo mais. Sim, nós somos guardadores da lei justamente porque nós somos salvos pela graça. E em gratidão a Deus, nós queremos agora, através do processo da santificação, guardar os mandamentos para que o nome de Cristo seja glorificado através das nossas obras, porque nós somos conhecidos através das obras que praticamos. Eu quero terminar esse estudo fazendo uma oração por você. Eu quero orar pela tua libertação. Talvez você tenha algum vício, alguma dificuldade para vencer, e eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por você. Eu quero clamar a Deus para você receber o teu milagre. Porque eu tenho certeza que Deus quer fazer milagres na tua vida, milagres na tua família, na tua saúde. E se você crê na promessa de Deus, se você crê nessa palavra, então ore comigo em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, louvado seja o teu nome. Aqui está o teu filho, aqui está a tua filha que está orando comigo.
Eu não sei o que está passando na sua casa, não sei qual é a situação que ele está vivendo ou ela está vivendo, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece. Portanto, eu quero te pedir humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta pessoa que está estudando a tua palavra comigo, para que ela possa receber um milagre na sua vida. Quem sabe uma porta de emprego, quem sabe uma cura de alguém da sua família que está doente, ou até mesmo ela possa estar doente, que o Senhor venha restaurar a sua saúde no nome de Jesus. E como embaixador de Cristo nesta terra, eu a entrego nas tuas mãos, porque ainda existe graça para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E também quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você quer ver no céu, porque eu tenho certeza que essa mensagem, assim como impactou você, vai poder impactar também essas pessoas que você vai enviar esse estudo maravilhoso. Deus te abençoe, fica com Deus e a gente se vê no próximo estudo.